E aí, gente, já lançou os spoilers do capítulo 249 de Jujutsu e com ele revelou a expansão de domínio do Yuta. Mas você sabe de verdade como que funciona essa expansão? Porque nesse vídeo eu vou te explicar com detalhe como funciona cada parte desse domínio que você não percebeu. E uma coisa interessante nessa expansão é a destruição da técnica amaldiçoada que o Yuta perde contra o Sukuna. E o Yuta ativa a expansão de domínio dele nessa luta contra o Sukuna. Só que para chegar nessa parte, o capítulo começa com um flashback do passado, mostrando o que aconteceu com o Kenjaku depois do Yuta ter cortado ele. E o motivo disso é a causa do Yuta ter demorado para chegar na luta contra o Sukuna. Porque, eu não sei se você lembra, mas no arco do passado do Gojo, o Toji luta contra o Geto e o único motivo do Geto não ter morrido pro Toji foi que o próprio Toji meio que teve um receio de matar o Geto, porque ele sabia que se ele fizesse isso, todos os espíritos amaldiçoados do Geto ia de alguma forma escapar e ia complicar para ele. E nesse capítulo 249 foi exatamente o que aconteceu. Quando o Yuta acerta o Kenjaku, que tá no corpo do Geto, todas as maldições que foi capturada pelo Geto durante a vida toda, simplesmente escapou tudo. E esses espíritos amaldiçoados, sem alguém controlando, fica fora de controle. E a única solução que o Yuta achou para aquilo foi usar a Rika para destruir aqueles espíritos. Então, esse foi o real motivo do Yuta ter chegado atrasado na luta contra o Sukuna. Só que não acabou por aí, porque enquanto o Yuta e a Rika estão cuidando das maldições, aparece o Kenjaku vivo, só com a cabeça dele voando. E simplesmente ele chama o Kogane para adicionar uma regra nova do jogo, de que o Megumi agora vai ter autoridade para ativar a fusão entre a humanidade e o Tengen, que é onde o Kenjaku quer fazer aquela super maldição. Isso daqui seria a cartada final do Kenjaku, o Ais na manga, se ele morresse. E é exatamente isso que ele fala pro Yuta, que ele tinha criado um plano reserva que envolvia o Sukuna também. Então, se ele morresse, quem ia assumir todo esse plano era o Sukuna. Só que como quem entrou no jogo foi o Megumi, então essa autoridade vai pro Megumi, só que quem vai controlar ainda é o Sukuna. E depois que o Kenjaku vai falando esses negócios, aparece o Tengen em forma de um embrião, e é nessa parte que o Kenjaku enviou esse embrião pro Sukuna, que a gente viu no capítulo passado. E finalmente, depois de tudo isso, o Yuta perfura a cabeça do Kenjaku, matando ele de vez e cumprindo a promessa. E aqui tem um ponto que é muito louco, porque pra mim, o autor tá fazendo um negócio que não não é cumprir o objetivo dos personagens. Tipo, nesse caso do Kenjaku, o objetivo dele era criar essa super maldição porque ele queria ver o que ia acontecer. Ele tem essa sede por conhecimento. Só que quando você pega e tira esse personagem fora, sem cumprir o objetivo dele, fica meio estranho. Tipo, o autor podia deixar o Kenjaku viver até a super maldição ser criada, e aí sim vem o Yuta e tira ele da jogada. Eu acho que ia ficar bem mais da hora vendo o Kenjaku olhando para a maldição que ele tinha criado e depois morrendo. Mas também as últimas palavras do Kenjaku antes de morrer, que ele diz que estava feliz que a última pessoa com quem ele lutou foi o Takaba, mesmo tirando anos de diversão do Takaba. E ele finaliza dizendo que agora é a sua vez. E essa fala do Kenjaku é misteriosa porque a gente não sabe para quem que ele tá dizendo isso. Pelo menos no sumário dos spoilers não fala diretamente, mas pode ter a ver com a Tengen, já que os dois são próximos ali, então pode ter alguma coisa a ver, já que a fusão que o Kenjaku não vai participar mais, tem a Tengen como principal objeto para fazer isso. E ele pode ter falado isso porque agora é a vez da Tengen fazer a fusão e cumprir o papel dela. Mas beleza, agora voltando para a luta contra o Sukuna, o Yuta percebe que a energia amaldiçoada reversa do Sukuna estava voltando ao normal. E isso pro Yuta significa só uma coisa, que logo logo o Sukuna ia poder usar a expansão de domínio dele. E aí vem aquela pergunta, para que o Gojo serviu? Se agora o Sukuna pode ficar 100% de novo. Basicamente todo o dano que o Sukuna levou do Gojo e levou o Gojo até a morte, até agora, pode não ter servido para nada. E o Yuta sabe dessa situação e se culpa por isso tudo. Porque para ele tinha que estar junto com a equipe que começou enfrentando o Sukuna desde o começo. Mas por causa do Kenjaku, que ele afirma que era necessário acabar com ele, o Yuta acabou se atrasando.
porque se os espíritos amaldiçoados que foi libertado naquele momento fugisse, ia ser tipo um novo arco de Shibuya de novo. Então ele disse que teve que usar a Rika para deter todos eles. Mas na luta, o Yuta vai para cima do Sukuna tentando disparar um golpe com a espada dele, só que o Sukuna pega ela com tranquilidade, como se não fosse nada. E o Yuta percebe que tava perdendo a espada dele, e ele meio que solta a espada e dá um soco no estômago do Sukuna, onde fica aquela boca dele, na barriga dele. E o Yuta consegue pegar a espada de volta e os dois começam a uma trocação ali, a lutar os dois. Só que depois de um tempo, ele e a Rika começam um ataque duplo contra o Sukuna e ainda o Yuta tava naquela, se lamentando que por causa do Kenjaku, que ele queria derrotar, levou a tudo isso. Então isso pode significar que o plano inicial de tudo isso era entrar o Higuruma, o Itadori e o Yuta no começo da luta contra o Sukuna. Só que como o Yuta queria derrotar o Kenjaku com as próprias mãos, ele acabou zoando o plano todo, o que causou tudo isso. Mas o Yuta, para finalizar com o Sukuna, abre a expansão de domínio dele que chama Amor Verdadeiro e Mútuo, pelo menos na tradução dos spoilers. E assim, é uma expansão muito da hora, é muito linda, velho, é muito bonita a expansão. E aí vem a pergunta, como que funciona ela? Só que antes de responder, se você não for inscrito e é a sua primeira vez aqui no canalzinho, né, do Otaku Você, eu queria te pedir para se inscrever porque a gente tá fazendo muito conteúdo de Jujutsu, que eu tenho certeza que você vai gostar, com muita teoria nova de Jujutsu que tá aparecendo, e aqui você não vai perder nada desse universo. E isso também ajuda muito o nosso canal a crescer. Valeu, gente! E pelo que a gente viu, é uma expansão cheia de espada em volta, cravada no chão, e cada espada carrega uma técnica amaldiçoada que o Yuta copiou. Então, ele consegue pegar qualquer espada que tá no campo e usar essa técnica. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que ninguém percebeu aqui. Quando o Yuta ativa o domínio dele, o Sukuna já ativa o domínio simples, que chama Hollow Wisher Basque, aquele domínio que o Reg usou na luta contra o Megumi. Só que mesmo assim, o Yuta arranca uma das espadas no chão e usa a técnica de gelo da Uro no Sukuna, e o rosto dele fica todo machucado. Só que depois do Yuta usar, essa espada desaparece da mão dele, e o que pode significar que cada técnica amaldiçoada que tá na espada só pode ser usada uma vez e depois essa espada com a técnica desaparece. Ou pode significar que quando o Yuta usa uma vez aquela técnica da espada, só a espada se desfaz, mas a técnica vai para outra espada. E mais uma coisa é que o Yuta sabia que era nesse domínio que ele ia ter que derrotar o Sukuna, senão já era. Por outro lado, o Sukuna sabia quem que era o Yuta pelas memórias do Megumi, e o principal, o Sukuna sabia que a técnica do Yuta era copiar. E o que a gente entendeu aqui é que o plano do Yuta é simplesmente usar todas as técnicas que ele copiou até agora para acertar o Sukuna. E para ter um contra-ataque, se o Sukuna tentar acertar ele, o Yuta pode usar o acerto garantido, que provavelmente pode ser a técnica da Anjo, que é mais eficaz no Sukuna. E isso tudo enquanto o Yuta tenta selar pelo menos 2 braços do Sukuna e a boca na barriga dele, porque se isso acontecer, vai deixar o Sukuna sem solução, porque sem os 2 braços ele não vai conseguir usar outra técnica dele e consequentemente sem a boca na barriga ele não vai poder conjurar algum feitiço dele, que leva o Sukuna só poder usar o domínio simples Hollow Wisher Basque. E por outro lado, o Yuta pode atacar o Sukuna com a cópia ilimitada dele no domínio, que só é possível dentro do domínio. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil assim. É aquilo, falar é fácil, difícil é fazer isso. E ainda no final aparece o Itadori dentro do domínio do Yuta, já que ele pode sim fazer parte desse plano todo, já que o Yuji tem a habilidade de capturar a alma, então ele ia ser perfeito para arrancar o Sukuna do corpo do Megumi. E o Sukuna, quando vê ele, fica zoando o Itadori que era bom ele ter conseguido finalmente um papel. E aqui é até da hora porque até agora o Itadori não teve um papel importante assim. Então eu acho que aqui é o autor dizendo por meio do Sukuna que agora sim ele vai ter um papel importante como protagonista. E o capítulo finaliza aqui. E vamos lá, para quem ficou até aqui, eu dei um nome para essa expansão de domínio do Yuta que vai facilitar muito pra gente falar dela, que é Jardim das Espadas. Tipo, tem o Jardim das Quimeras do Megumi, por que não ter o Jardim das Espadas do Yuta?
Pra mim faz sentido, porque é um território cheio de espada em volta do chão. É como se fosse um jardim mesmo de espada. E se você chegou até aqui e gosta de Jujutsu, curte o nosso conteúdo, que a gente tá tentando trazer cada vez mais esse universo de Jujutsu pra cá. Se inscreve pra receber os vídeos que a gente tá produzindo, que tá vindo muita coisa da hora por aí. E isso também ajuda demais o canal a crescer. Então se inscreve, curte o vídeo. Forte abraço, galera. Valeu, fui!